Graça e paz, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindo. Fixamos. Deixa eu ver, acredito que sim, né? Sejam bem-vindos, compartilhe aí com o maior número de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Vamos chamando aí. Eita, tava com a coberta. Glória a Deus, vamos lá para mais um dia de live. Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos, bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá, acorda, povo de Deus. Vamos lá para mais uma live ao Senhor, de gratidão a Ele, mais um tempo para estarmos aqui louvando e engrandecendo ao Senhor. Amém? Será um tempo poderoso, no nome de Jesus. Vamos lá, deixa eu marcar aqui essa galera. Acorda, povo de Deus. Vamos para mais uma live. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, compartilha aí, clique no seu aviãozinho e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Amém? Compartilha aí, chame esse povo para uma live. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, povo de Deus, glória a Jesus. Como que vocês estão? Estão todos bem, em nome de Jesus? Acredito que sim. Vamos para mais uma leitura. Vamos fixar isso. Nossa leitura de hoje é Êxodo 39, 40 e Levítico 1 e 2. Glória a Deus. Vamos lá para mais uma leitura. Hoje está o dia friozinho, né? Não, vontade de ficar na cama, essa garoinha gostosa. Como é que tá aí? Tá chovendo para aí também ou só aqui no Jardim Apurá? Uma chuvinha boa, uma garoinha boa, né? Glória a Deus. Aleluia. Estamos preparando para um novo tempo que já vai chegar. Compartilha aí com as pessoas, chama o povo para acordar, fala, vamos povo, vamos acordar, deixa cultura, glória a Deus por isso, não é verdade? Que bênção, já chegou aqui, Regiane, Mari, Thaís, Neia, graça e paz a todos, vem chegando, a Mari disse que o sol abriu na praia, olha só que poderoso. Regiane colocou aqui, está nublado, mas sem garoa por enquanto. Não, aqui está garoando. Aqui no Apurá já está garoando. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Damos graças em todo o tempo, não é verdade? Às vezes estamos vivendo um tempo de calor tão complicado e a gente pede chuva. Aí vem a chuva, a gente quer reclamar. Não vamos reclamar não, amém? Vamos agradecer ao Senhor, vamos louvar ao Senhor por este tempo poderoso em sua presença, não é verdade? Agradecer a Ele pelo dia, pelo sol, pela chuva, todos os tempos, é aquilo que o Senhor preparou para a nossa vida. Amém? No nome poderoso de Jesus, no nome de Jesus. Vamos lá para mais uma leitura da palavra. Hoje nós estamos lendo... Eita, Regiane, mas aí você acompanha, tá bom? Hoje eu vou só dar um... Eita, Jesus! A praia é quente, né? A gente sabe que litoral é quente. Então vamos lá. No Êxodo 39, nós vamos ver ainda, né? Moisés, bom dia, Lelis. Que maravilha, meu filho. Tá a caminho, né, Lelis? Tá a caminho. Êxodo 39 e diante, nós vamos ver
nós vamos ver ainda, né, os detalhes de como Deus gostaria que o tabernáculo, ou melhor dizendo, agora as roupas sacerdotal fossem preparadas, né? Como Deus gostaria que fosse. Então ele vai dando detalhe aqui, as confecções do colete sacerdotal, as confecções do peitoral, outras peças de roupa para o sacerdote, né? Eu até grifei aqui, né, as pedras que são usadas, né, na confecção peitoral, né, da roupagem dos sacerdotes. Então, aqui no capítulo 39, a partir do verso 10, né, nós vamos ver aqui as primeiras fileiras, né, das pedras preciosas. Então, a primeira fileira tinha um rubi, um topázio, um berilo. A segunda tinha uma turquia, uma safira, uma esmeralda. A terceira fileira tinha um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira tinha um crisólito, um ônix e um jaspe, né? Pedras preciosas tinham uma representatividade das 12 tribos de Israel, né? 12 tribos de Israel. E ali vai dando a continuidade, Moisés inspeciona o trabalho, né? Olha só aqui, né? Depois de Moisés ter orientado, ele faz uma inspeção do trabalho dos artesãos aí. O tabernáculo ele é armado aí no Êxodo 40, né? E a glória de Deus termina aqui, na glória de Deus enche o tabernáculo, né? Êxodo 40, 34. Olha só que poderoso, né? Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia, né? Olha só que bênção. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permanecia onde estavam até que a nuvem se levantava. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo. À noite, o fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la, e isso ocorreu ao longo de todas as jornadas de Israel, né? Como é poderoso, né, a manifestação de Deus, queridos, a respeito do povo de Israel, né? Como foi poderoso Deus, de fato, demonstrar a sua presença, né? Deus, ele amava demonstrar a sua presença ao povo de Israel, dando assim menção da nuvem, né, e do fogo na sua presença, para que o povo entendesse quando Deus estava se movimentando, né? Para que o povo entendesse qual era a hora de se movimentar. Aqui nós vemos como Deus é organizado, né? Por isso que Deus clama por filhos também organizados. E aí nós vamos entrar hoje na leitura de Levítico. Hoje nós encerramos, olha só, 23 dias e nós encerramos a leitura de Gênesis e do livro de Êxodo. Olha só que bênção, desculpa. Então, Levítico capítulo 1, aqui agora Deus começa a detalhar para Moisés como que ele gostaria que se movimentasse dentro do tabernáculo, né? Então agora Deus vai mostrar para Moisés qual que é o procedimento para o holocausto, o procedimento para a oferta do cereal. Então tem todo um procedimento, tá bom? Fizemos agora a tenda, fizemos agora o tabernáculo, agora nós podemos adorar ao Senhor, mas como fazer isso, né? De que forma nós vamos fazer isso? Então, o Senhor aqui ele vai dar instruções, tá? Deus vai dar instruções a Moisés de como fazer. Lembra? Moisés, ele está agora ativando uma linhagem sacerdotal, né? Nós não podemos esquecer isso. Ele está ativando uma linhagem sacerdotal, tá?
Então eles não sabiam, ainda que tinha outros sacerdotes, eles não tinham noção de como deveriam ser feita, né, os sacrifícios, até porque poderiam ter contaminação dos seus anos ali que passaram pelo Egito, que provavelmente viram sacerdotes egípcios fazendo sacrifício para os seus falsos deuses, né? Então aqui Deus está instalando um proceder do povo de Israel. Então como que o povo de Israel iria proceder, tá bem? Então aqui Deus começa. No capítulo 1 eu quero ler só 2 versículos, que aí eu quero chamar a atenção de vocês. Lembram que eu falei ontem que queria tocar em algo delicado, mas que é extremamente importante para a nossa vida, né? É extremamente importante nós observarmos algo também extremamente expressivo, tá? Então vamos lá, eu quero ler com vocês Levítico capítulo 1, verso 1. Diz assim: Da tenda do encontro o Senhor chamou Moisés e lhe disse: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando você apresentar um animal como oferta para o Senhor, escolha-o dos rebanhos de gado, ovelhas ou cabras. Se o animal que apresentar como holocausto for do rebanho de gado, deverá ser um macho sem defeito. Leve-o até a entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. Coloque a mão sobre a cabeça do animal para que seja feito em seu lugar como expiação. Mate o novilho na presença do Senhor, e os filhos de Arão e os sacerdotes oferecerão o sangue do animal, derramando em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Tá? Então, aqui são as orientações, né? São as instruções para o povo de como deveria ser feito as ofertas, né? E aqui tem algumas coisas simbólicas poderosas. Primeiro, que o povo deveria escolher, né? Então, o primeiro ponto que a gente começa a aprender aqui é que uma oferta ou um sacrifício para o altar não poderia ser de qualquer jeito, não poderia ser qualquer coisa, né? E aqui nós começamos a aprender. Sabe por quê? Porque às vezes nós queremos oferecer para Deus qualquer coisa. Nós queremos oferecer para Deus as coisas de qualquer jeito. A gente chega e bum, a gente quer jogar lá, seja o nosso louvor, seja a nossa oração, seja a pregação, seja o que for. Nós queremos entregar na igreja, nós queremos entregar para este tempo que nós estamos vivendo de qualquer jeito. E as coisas com o Senhor não são de qualquer jeito. Nós vamos ver Deus, primeiro, ser um Deus extremamente organizado e um Deus que não aceita qualquer coisa. Eu não me lembro que dia que foi, mas alguns dias para trás, eu não lembro qual dia foi que eu disse, não sei se foi aqui, se foi um aconselhamento, eu acredito que foi aqui na live, de que nosso Senhor não aceita qualquer coisa. E qualquer sacrifício oferecido, ele é roubado por Satanás. Um louvor, irmãos, feito de qualquer jeito, ele é roubado por Satanás. Afinal de contas, a Bíblia vai dizer que o ladrão não veio para roubar, matar e destruir. E aí Jesus diz, mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Então, essa figura do ladrão que o texto está imprimindo é Satanás. Então ele veio para matar, roubar e destruir. Então, uma adoração que o Senhor não recebe, Satanás vai roubar. A nossa adoração, a nossa entrega, o nosso altar, o nosso sacrifício, ele não vai ficar leigo, ele não vai ficar perdido, ele não vai ficar aí ao nada, ao léu, né, ao nada. Não. Se nós oferecermos ao Senhor algo que não chega à altura do nosso Deus, e quando eu digo chega à altura, não é algo extremamente preparado, eu estou dizendo algo sincero. Quando eu estou dizendo que a altura do nosso Deus é algo sincero, algo verdadeiro, o seu melhor, né? Não é o meu melhor, é o seu melhor. Deus busca em nós o nosso melhor.
Se a nossa adoração é a melhor adoração, se a oração é a nossa melhor oração, é a nossa melhor entrega, é a nossa devoção total ao Senhor, tá? Então, eu e você precisamos ter uma compreensão. E qual é essa compreensão, meu bispo? Qual que é essa compreensão, meu pastor? Qual que é a compreensão, queridos? A compreensão é que eu e você, nós precisamos sempre escolher o que entregar a Deus. Escolher, analisar e escolher o que devemos entregar. Nós não podemos dar de qualquer forma, tá? Nós não podemos entregar de qualquer forma. Então aqui nós estamos vendo Deus orientar o Moisés, né? Dar instrução a Moisés sobre como que o povo deveria oferecer sacrifício, né? Então, novamente eu vou ler, diz assim, ó, quando você apresentar um animal como oferta para o Senhor, escolha, e ele vai falar do rebanho, dos rebanhos do gado, ovelha e cabra, né? Então está algo distinto, algo separado, tá? Tem um valor, cada um desses animais, gado, ovelha e cabra, tem o seu valor, né? Não poderia ser qualquer animal, até porque existia nessa ocasião, e nós vamos ver mais à frente, alguns animais que são chamados de impuro. Então você nunca vai ver um animal impuro ser sacrificado diante do altar, tá? Nós nunca vamos ver um animal impuro, como o porco, nós nunca vamos ver o porco ser oferecido no altar, porque é um animal impuro. Então, Deus, ele traz algumas características, ele dá alguma orientação de como deveria ser, né, esse animal. E aí uma das características desse animal é que ele deverá ser um macho sem defeito. Tem que ser um animal sem defeito. Nós sabemos que hoje, a partir do sacrifício de Jesus, não há mais a necessidade de matarmos os animais, não há mais necessidade de sacrificar animal, porque Jesus, ele foi o último sacrifício de sangue, tá? Então, hoje, muitas religiões que ainda sacrificam animais, né, biblicamente estão cometendo um erro. Por quê? Porque estão desvalidando, preste muita atenção naquilo que eu vou dizer, estão desvalidando o último sacrifício que foi o de Jesus. Se eu preciso continuar matando animais para expiação, né? O sacrifício de expiação. Sacrifício de expiação. E se eu ainda preciso continuar matando animais, eu estou desvalidando o sacrifício de Jesus. Eu estou tirando o valor, eu estou tirando o poder que esse sacrifício contém. Jesus, ele foi o último sacrifício, ele foi o cordeiro imolado, ele foi o cordeiro que foi morto, né? Ele foi o cordeiro imaculado, tá? Que ao ser morto aspergiu o sangue dele sobre nós na cruz, e através do seu sangue todos os nossos pecados foram perdoados. E todas as vezes que eu precisar, o sangue de Jesus irá me purificar, irá me santificar diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Então eu não preciso mais de matar nenhum animal para sacrificar, né? Isso agora ocorre para os falsos deuses, tá bom? Nosso Deus não precisa mais desta moeda de troca de sangue para purificação e remissão dos pecados da humanidade, tá ok? Isso foi banido a partir do último sacrifício de Cristo Jesus, tá? Isso precisa ficar claro, porque nós vamos, com a leitura bíblica, nós vamos ver alguns costumes que se tinha no passado, como esses sacrifícios que se tinha de perdão. Nós vamos ver aqui em Levítico, nós vamos ver várias ofertas. Então, nós vamos ver aqui a oferta do holocausto, a oferta do cereal hoje, mas amanhã nós vamos prosseguir com outros tipos de oferta, tá? Então, claro, isso tudo era como era feito no passado, na época do tabernáculo, tá? Mas a partir do sacrifício de Cristo, isso mudou. Mas eu quero, como eu comentei com vocês ontem,
falando aqui de oferta, tá? Não perdendo o foco, eu quero falar literalmente disso, tá? Eu quero falar literalmente de oferta, tá bom? Meu bispo, por que falar de oferta? Porque é algo ainda que é muito confuso, tá? É muito confuso para alguns na igreja. Ainda há muita confusão, há muita falácia sobre oferta, há muitas discussões desnecessárias sobre oferta. É isso mesmo, rei. Esse assunto que eu segurei para falar hoje, se não me falha a memória, tá bom? É sobre isso, né? Eu segurei aí o texto porque eu quero falar de oferta. Como eu estava dizendo, há muita confusão ainda, há muita dúvida em muitos crentes. Devo ou não devo ofertar? Devo ou não devo dizimar? O dízimo, ele é válido ou não é válido? Não era só algo para o Velho Testamento ou para o Novo Testamento? Bispo, dá uma clareza. Sempre eu, como pastor de igreja, eu enfrento, né, esses questionamentos, né? E aqui eu vou desmistificar e vou aqui levar nessa 1 hora que nós temos aí, um pouco menos agora, essa questão do dízimo, tirar essa dúvida, tá? Do dízimo e da oferta, tá? Nós vamos ver aqui desde o início, né? Nós vamos ver, primeiro, vamos lá em Gênesis, quando a gente vai falar sobre Abraão, nós vamos ver que sem nenhuma orientação, sem nenhum contexto de uma orientação divina, mas Abraão, por gratidão a Abimeleque, se não me falha a memória, isso mesmo, ele oferece o dízimo de tudo que ele tem. Ele oferece 10% do que eles tinham naquele momento e ele entrega, né, aos pés de Abimeleque, se não me falha a memória, tá bom? Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, mas se não me falha a memória, é exatamente isso. A gente pode até voltar no texto, né? Bispo, por que você está tocando neste assunto? Isso mente. Olha só como poderoso, né? Eu acabei de abrir aqui, ó, abri a Bíblia exatamente agora, não estava marcado e caiu em cima, né, daqui do texto. Deixa eu ver. Aliança Abraão Abimeleque. Deixa eu só olhar aqui. Se alguém souber aí, quiser nos facilitar, ok. Senão, eu vou procurar aqui, tá bom? Então, Abraão, ele oferece, né? Ele oferece sacrifício, ou melhor, sacrifício não. Ele oferta, né? O seu dízimo, ele entrega o dízimo a Abimeleque, se não me falha a memória, é isso mesmo, tá bom? Ele entrega, desculpa, Abimeleque não, Melquisedeque, tá? Gênesis 14, tá? O Lelis colocou aí, Melquisedeque, isso mesmo, obrigado, gente, obrigado. Gênesis 14, verso 17, ó, depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com Gedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus do Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos. Deixa eu ver aqui onde fala que Abraão ofertou. Tem um texto, se alguém souber aí vai facilitar, tá bom? Eu não marquei porque me veio a memória agora esse texto, tá bom? Mas nós vamos achar, se alguém tiver aí fácil, Lelis, você que está aí nos bastidores, quando diz que Abraão dizimou a Melquisedeque. Então, como nós vimos,
Melquisedeque, ele era sacerdote e rei, né? E aí Abraão, ele decide dar uma oferta, tá? A Melquisedeque. Está aqui mesmo, está aqui. Eu tenho que só achar o versículo aí. Se alguém puder nos auxiliar, eu agradeço. Senão eu vou procurar aqui rapidinho, porque eu costumo marcar. Mas eu vou achar aqui, não será? Aqui, achei, versículo 20. Depois que Melquisedeque traz pão e vinho a Abraão, no versículo 20 diz assim: e bendito seja Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então, olha o que diz o versículo, então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. 1/10, tá? Gênesis 14, 20. Então aqui nós não vemos, tá? Biblicamente a Néia colocou 14, 20, a Regiane colocou 14, 18, tá no caminho, tá? Então nós não vemos aqui nenhum direcionamento divino, nós vemos apenas uma gratidão de Abraão para com Melquisedeque, nós percebemos isso, tá? E aí ele entrega este valor por gratidão, tá? Grava isso, tá? Abraão entrega a Melquisedeque 1/10, tá? 1/10 de todos os seus bens que havia recuperado, tá bom? Então ele entrega. E aqui, vindo para a leitura de ontem, tá? Êxodo 35, eu quero destacar alguns textos, tá bom? Alguns textos que me foi importante e aqui que eu quero discutir um pouco com vocês sobre dízimo e sobre oferta e trazer algumas compreensões necessárias para a nossa vida, tá bom? Êxodo 35, verso 4, diz assim: então Moisés disse a toda a comunidade de Israel: foi isso que o Senhor ordenou, preste atenção, foi isso que o Senhor ordenou, entregue uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso apresentem as seguintes ofertas ao Senhor. Então, primeiro ponto, vamos lá. Olhando para Abraão de livre e espontânea vontade decide entregar 1/10, e esse 10 significava gratidão de Abraão a Melquisedeque, tá? Gratidão. Então, o dízimo, ele é entregue, primeiro fator que nós vamos entender, o dízimo, ele é entregue por gratidão, tá? Preste bem atenção, o dízimo, você deve entregar o dízimo por gratidão, pela fidelidade de Deus, de ter, né, abençoado a sua vida, te dado fôlego de vida e te abençoado aí com as suas riquezas, as suas finanças, assim como você queira chamar. Meu bispo, mas um salário mínimo é riqueza? Sim, irmãos, é riqueza. Sabe por quê? Porque existem pessoas vivendo na miséria. Então, não despreze o seu salário, tá? Aquilo que você tem recebido é a riqueza reservada para você neste momento. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, se você foi fiel na sua riqueza e que você entende que ali é o pouco, tá? Agradeça ao Senhor e seja grato a Ele. Então, o dízimo, pare dessa questão de o dízimo é obrigação. O dízimo, claro que o dízimo é fidelidade para a igreja que você está, tá bom? O dízimo, ele é fidelidade para a igreja que você está, porque ele serve para manutenção, ele serve para custear, sabe, aquilo que é gerado hoje no templo, na casa do Senhor, onde você serve. Afinal de contas, a igreja tem compromissos, tá bom? Tem compromissos que ele precisa amparar, tá bom? Então, a Regiane colocou aqui, ó, veja o dízimo e oferta como princípios e valores que Deus nos ensina corretamente. Então, o dízimo, irmãos, preste muita atenção, o dízimo é gratidão, o dízimo é gratidão ao Senhor.
ele é um princípio de gratidão. Quem não dizima não é grato. Tá? Ponto. Se você não é um dizimista, te falta gratidão no coração. Tá bom? Fique certo disso. Ah, eu estou com dúvida se eu devo dizimar ou não. Você é um ingrato. Porque dízimo é gratidão. O dízimo não é uma oferta para você convencer a Deus. O dízimo não é uma oferta para você convencer a Deus a fazer algo. O dízimo, ele é um compromisso de gratidão ao Senhor. Então, logo, se você não dizima, você é um ingrato. Porque você não está devolvendo a Deus a sua gratidão. Você não está sendo benevolente com a sua gratidão. Sabe? De devolver ao Senhor reconhecendo que se você está recebendo um bom salário, se você está recebendo um salário, se você tem mantimento, é porque Ele tem te sustentado. Primeiro ponto do dízimo. O segundo ponto do dízimo é que você é um ingrato. Qual é a ingratidão, meu bispo? Porque você está se alimentando numa casa e você não tem a capacidade de ser generoso com esta casa. Ou melhor, vou tirar a generosidade. Você não tem a capacidade de ser grato. Uma casa onde você está se alimentando, uma casa onde tem uma cobertura, onde tem uma boa cadeira, onde tem um lugar reservado para você sentar. Você é ingrato. Terceiro ponto, você é ingrato, você não cria perspectiva de crescimento para a sua casa. Então, quem dizima, olha para esses 3 pontos. Primeiro, a gratidão ao Senhor, a gratidão pela casa e a visão de crescimento de uma casa, a visão de crescimento do lugar onde você está. Você entende isso? Você entendeu isso? Crentes, irmãos, nós precisamos dizimar. E muitos vão fazer, mas isso é do Velho Testamento? Vamos ver se é do Velho Testamento. Quer dizer que a gratidão no coração mudou? Irmãos, se a gente comparar alguns detalhes do Novo Testamento, você vai ficar de boca aberta. Você vai ficar de boca aberta. Mas vamos lá? Vamos ir devagar, tá bom? Então, 3 pontos importantes para o dízimo. Então, todo aquele que dizima é porque é grato. Gratidão primeiro ao Senhor. Gratidão à casa que ele está se alimentando, que ele está se reunindo. Gratidão por aquele lugar. E terceiro ponto, qual que era? Gratidão ao Senhor, gratidão à casa e crescimento do lugar onde você está. O dízimo é para isso. O dízimo é para sustento e crescimento do local onde você está. Isso é o dízimo. Agora vamos entrar aqui em Êxodo 35, ele alarga as estacas. Ele alarga as estacas. Em que sentido? Olha só, eu vou ler de novo, talvez você não tenha prestado atenção, né? Então Moisés disse a toda a comunidade de Israel: foi isso que o Senhor ordenou, entregue uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso apresente as seguintes ofertas ao Senhor. Vamos lá? Então, primeiro ponto que a gente entende. Uma pessoa que não dizima, o segredo é só um. Ou melhor, uma pessoa que não oferta, dízimo é gratidão ao Senhor, gratidão à casa que serve e sustento e crescimento do local, tá? Crescimento do local. Oferta, aquele irmão que não oferta é porque ele não é generoso. Só pode ofertar quem é generoso. Sabe por quê? A oferta, ela não está dentro de um campo de gratidão, ela está dentro de um campo de generosidade. O dízimo é o ponto de gratidão, a oferta é um ponto de generosidade. Toda vez que eu oferto, eu estou gerando generosidade de coração. Porque a minha gratidão eu já esbocei ao Senhor, agora eu estou sendo generoso com Ele, de permanecer ofertando. Olha lá, Moisés está sendo usado por Deus e dizendo: todas as pessoas de coração generoso apresente a seguinte oferta diante do Senhor. Ele vai falar os tipos de oferta.
Êxodo 35, verso 20, olha o que diz. Toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés, todo aquele cujo coração foi movido, cujo espírito foi tocado, voltaram com ofertas para o Senhor. Olha só que poderoso. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização da cerimônia e para a confecção de roupas sagradas. Todos que tinham coração dispostos, tanto homem como mulher, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas. Então, oferta significa coração disposto. Oferta significa generosidade. Se você, meu irmão, virar para mim e falar assim, bispo, eu não vou dizimar não, mas eu vou ofertar. Ok, queridos. Mas você está sendo infiel com Deus, porque você não está sendo grato. E todos nós precisamos dizimar ao Senhor. Escuta, e o dízimo, ele é uma ferramenta, sabe para quê? Para trabalhar a avareza no nosso coração. O dízimo, ele é uma ferramenta para trabalhar a avareza no nosso coração. Quantos de nós somos avarentos? Só pensamos em nós, só pensamos nas nossas coisas. Nós só pensamos naquilo que vai nos dar um retorno. Nós só queremos fazer aplicações naquilo que nós temos um investimento, aquilo que vai nos dar um retorno. E o dízimo, ele é para trabalhar isso. Ele é para trabalhar a avareza do coração humano. Você vai dar algo, não porque você vai dar um retorno, você já está entendendo que você já está sendo grato, você já recebeu, por isso que você está dizimando. Você não está dizimando porque você vai receber, não, eu vou ser fiel no dízimo porque Deus vai me dar mais. Não, o dízimo é aquele que já reconheceu, que já recebeu aquilo que Deus o havia entregado. Então, dízimo, aprende isso, dízimo não é prosperidade, dízimo é reconhecimento de gratidão. Ah, bispo, mas eu quero ser próspero. Você quer ser próspero? Além de dizimar, você precisa aprender a ser generoso, porque a prosperidade está na generosidade de coração. Agora não venha manipular, preste atenção, não venha manipular dizendo assim, não, então eu não vou ser um dizimista, eu vou ser apenas um ofertante. A prosperidade nunca atingirá a sua vida. Por quê? Porque você quebrou o princípio. O primeiro princípio a ser obedecido é o dízimo. E aqui eu vou repetir. O que é o dízimo? É gratidão a Deus, gratidão à casa que você está e crescimento. Crescimento. E quando eu estou falando crescimento, eu estou falando crescimento do reino, irmãos. É muito bom você estar no lugar e ver o lugar onde você está prosperando, crescendo. E se o local está prosperando é porque você está sendo próspero. Uma igreja nunca será próspera se a sua membresia não for próspera. Não existe prosperidade de uma igreja se a igreja, o corpo, não se tornou próspero. Se a igreja está com dificuldade é porque o corpo não é próspero. E se o corpo não é próspero, eu como pastor preciso orar ao Senhor e falar, Senhor, prospere as minhas ovelhas. Prospere aqueles que o Senhor tem nos entregado. Abra a porta mesmo, sabe? Abençoe eles com promoção no serviço para que eles se tornem prósperos. Porque minhas ovelhas se tornando prósperas, a igreja se tornar próspera. Provérbios 11, 25 diz, a generosidade prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É isso mesmo, rei. Então está vendo aí, o que prospera o homem é a generosidade. Não é o dízimo, é a oferta. Eu só posso ser generoso na oferta. Por que, bispo, que há essa separação de dízimos e oferta? Porque dízimo é compromisso. Oferta, não. Então, dízimo é depois que você acertou o compromisso com Deus, aí Deus vai ver o quanto você é generoso. Qual é a sua capacidade de ser generoso com Ele? Porque você deixou de fazer uma coisa que é a sua responsabilidade. É a sua responsabilidade dizimar.
É sua responsabilidade devolver aquilo que Deus tem te dado. E quantos na igreja, irmãos, a igreja sempre pena por isso. Quantos na igreja não são dizimistas, mas estão ali orando ao Senhor para ser próspero. Estão ali orando para o Senhor, para que o Senhor os abençoe. Desculpa, querido, a sua oração nunca vai ser ouvida. Sabe por quê? Porque você não tem ação. Não há uma ação voluntária de gerar prosperidade, porque você não é generoso. Vamos continuar lendo para você entender? Olha lá, Êxodo 35, verso 28. Trouxeram também especiarias e óleos de oliva para iluminação, para o óleo de unção e para o incenso perfumado. Assim, todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho do Senhor, havia ordenado, que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e as entregaram de bom grado ao Senhor. A oferta, ela precisa ser de bom grado. A oferta precisa ser voluntariamente. E aí, escuta, olha que interessante. Aí muitos vão dizer assim, mas bispo, agora nós estamos vivendo a nova aliança. Nós estamos vivendo a nova aliança com Cristo Jesus. Ele morreu na cruz e hoje na nova aliança nós não precisamos mais dizimar, nós não precisamos mais cumprir o dízimo. Irmãos, preste bem atenção. No Velho Testamento, preste bem atenção, para você entender a profundidade da nossa responsabilidade. No Velho Testamento, a orientação sacerdotal era entregar como dízimo uma 10ª parte. Entendeu? Se você está comigo aí prestando atenção, coloca aí 10ª parte. Escreva aí 10ª parte. Essa era a orientação do dízimo. Fora a generosidade de oferta, que nós vamos ver isso acontecer muitas e muitas vezes no Velho Testamento. Moisés pede oferta, Davi pede oferta, Salomão oferta e outros vão pedindo oferta. Uma oferta generosa, e ali, claro, o povo dá ouro, prata, bronze, madeira, e aí vai. Essas são as ofertas. Mas todos nós precisávamos dar uma 10ª parte, esse era o reconhecimento de gratidão ao Senhor. Uma 10ª parte, e depois dávamos oferta. Isso é o Velho Testamento. Agora vamos para o início do Novo Testamento. Você quer ver se o Novo Testamento quebrou o dízimo? Você quer ver se o Novo Testamento cancelou o dízimo? Vamos lá ver? Vamos? Posso levar você? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá para o início de tudo. O início. Vamos lá para o início. Eu amo as Escrituras Sagradas. Ela é poderosa. Deixa eu achar aqui porque não estava preparado, tá bom? Fala assim, bispo, o senhor estudou e separou? Não, irmãos, eu não estudei, não separei nada. É o Senhor que está nos direcionando aqui. Então, me dá apenas um minuto para me achar aqui. Tá bom? Aqui, achei. Então, preste atenção. No Velho Testamento, o sacerdócio, ele orientava a dar uma 10ª parte do seu salário. Uma 10ª parte da sua riqueza. Tá? Uma 10ª parte. Tá? O povo de Israel era orientado a dar uma 10ª parte e fazer ofertas generosas, tá? Ao templo, ao sacerdócio, as questões que Deus levantava para aquela época. Agora vamos lá para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E versículo 32. Vamos ler esse. Atos dos Apóstolos,
capítulo 4 e versículo 32. Olha o que diz o Novo Testamento, a nova aliança. Todos que creram estavam unidos em coração e mente. Vou repetir. Todos que creram estavam unidos em coração e mente. Isso significa, deixa eu me aprofundar aqui. Isso significa que eles estavam ligados no propósito, eles entendiam a missão. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Isso quer dizer que a igreja que estava em Atos dos Apóstolos, os povos, as pessoas que estavam se reunindo, estavam ligados em entendimento. Eles sabiam qual era a missão e qual era o propósito. Quando fala de coração e mente, fala de propósito e de missão. Coração e mente, tá? Não se consideravam donos de seus bens. Olha lá, irmãos. Olha o Novo Testamento aí. Não se consideravam donos dos seus bens. De modo que compartilhavam tudo o que tinha. Isso quer dizer que tudo que era meu também era seu. De acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Com grande poder os apóstolos davam testemunho de ressurreição ao Senhor Jesus com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessidade ou necessitados. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Deixa eu parar aqui. Meu Deus, deixa eu parar aqui. Olha lá, irmãos, aqui no Novo Testamento você ouve falar sobre um décimo? Diga para mim. Aqui no Novo Testamento você ouve falar uma 10ª parte? Não. Você não ouve falar uma 10ª parte. Aqui no Novo Testamento agora está dizendo que tudo que eu possuo é do reino. Tudo que eu possuo é de Deus. Tudo que eu possuo é para o bem da comunidade, é para o bem dos irmãos, para que entre nós não haja nenhuma necessidade. Agora, Deus não está pedindo 10%, Deus agora está pedindo que você deixe tudo. Olha lá. Escute, essa era a figura da igreja de Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva. É por isso que, olhando para essa igreja, nós não vamos ver Jesus e nem os apóstolos pedir uma 10ª parte. Por quê? Como que eu posso pedir uma 10ª parte se os meus discípulos, se os meus filhos, se as minhas ovelhas então estão agora entregando tudo? E aí, irmão, onde é que você fica agora? E aí, nós que somos contra o dízimo, você que é contra o dízimo, eu coloquei nós para não ser acusatório, tá bom, irmãos? Mas as pessoas que são contra o dízimo, o que falar desse texto? Deus não quer uma 10ª parte, Ele quer o tudo. E aí? Deus está dizendo, todas as suas finanças agora é minha. Tudo que você possui agora é meu. E aí? Olha lá. Eu vou ler de novo para falar assim, o bispo está manipulando o texto. Não, olha o que o texto diz. Todos que creram estavam unidos em mente e em coração, não consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não haviam necessitados. Por que não havia necessitados, irmãos? Porque o que era meu era de todo mundo. Olha lá.
Pois quem possuía terras ou casas, vendia e o que era seu, vendia o que era seu e levavam o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem um apóstolo dera o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi, que tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Ele entregou uma 10ª parte, ele entregou 50% do que ele vendeu, ele entregou tudo, irmãos. Já imaginou, Regiane? Já imaginou Thaís, Neia, Selma, Lelis, irmãos que estão aqui comigo? Já imaginou se a igreja de Jesus hoje pregar isso no altar? Que nós devemos entregar tudo? Aí sim nós vamos ser chamados de mercenários, não? Aí sim nós vamos ser chamados de queremos roubar a igreja, mas está aqui escrito. Está escrito, irmãos, escute, a igreja do século XXI talvez nunca vai viver o que a igreja de Atos dos Apóstolos viveu. Enquanto a gente não entender a generosidade de Deus, a igreja nunca irá viver. Eu tenho um desejo de colocar na igreja Rave um dia um culto chamado culto das primícias. Quem faz esse culto é o pastor Luiz Hermínio. Eu já assisti a algumas pregações desse culto, algum movimento. É incrível, sabe por quê? Porque de fato os irmãos naquele culto, naquele momento, entendem de que o que ele possui não é dele. Só um minuto, irmãos, deixa eu só liberar aqui que chegou um rapaz. Espera aí. Alô? Pode liberar, por favor. Só um minutinho, queridos, desculpa, tá? Deixa eu deixar aqui aberto. Então preste atenção. Olha que a Regiane colocou. Eita, bispo, eu acredito que como há tantos escândalos de pessoas que não são verdadeiramente cristãs, acabam manipulando isso. Assunto delicado. Sim, eu disse exatamente isso ontem para vocês. Que seria um assunto delicado a ser tratado. Infelizmente, nós precisamos de fato, Regiane, escuta, nós precisamos de fato tomar cuidado com os mercenários da fé. Sabe por quê? Preste bem atenção. Olha aqui. Olhe para mim em nome de Jesus. Olhe para mim em nome de Jesus. Preste atenção. Irmãos, a Bíblia vai dizer, o texto que nós estamos lendo vai dizer que os discípulos, que os irmãos entregavam-se tudo aos pés dos apóstolos, correto? Para quê? Para que era entregue? Fala para mim, para que era entregue? Para o apóstolo ser milionário? Para o apóstolo ter a melhor casa? Para o apóstolo ter o melhor carro? É isso? Foi entregue para que o apóstolo pudesse ter uma boa vida? É para isso? É para isso? É para que o apóstolo compre carros de milhões? É para que o apóstolo compre uma mansão, um sítio? É para isso? É para isso que a Bíblia diz? Então tome cuidado com os mercenários da fé. Hoje é um absurdo, irmãos, preste atenção. E eu não tenho medo de falar que não, porque a verdade precisa ser dita. Hoje nós estamos vivendo um tempo de absurdos dentro da igreja. É por isso que as pessoas não querem ser generosas. É por isso que as pessoas estão recuando em dizimar e ofertar. Sabe por quê? Porque nós temos pastores hoje no mundo gospel que recebem milhões de salário. Tá? A gente vê pastores que recebem 230 mil reais por mês. Agora fala para mim, para que um pastor vai receber isso? Para que um pastor vai receber isso, irmãos? Para que um pastor vai receber 100 e poucos milhões? Ou 100 e poucos mil de salário da igreja? Isso é um absurdo.
bom? A Bíblia que nós vamos ler diz que o trabalhador é digno do seu salário. Eu concordo. Então, se a igreja puder, sabe, se a igreja puder ali abençoar o pastor com uma prebenda pastoral, com um salário pastoral. Agora entenda, irmãos, entenda, igreja do Senhor Jesus, quanto que seria um bom salário para o pastor viver com a sua família? Pastores estão usurpando a igreja. E eu sou pastor, eu estou aqui para falar como pastor. Mas pastores estão hoje usurpando a igreja. A gente exige, ou a gente orienta, a gente ensina que uma ovelha que recebe um salário mínimo precisa dizimar. E aí o pastor quer dízimo para ele receber por mês 15, 10, 15, 20, 25, 30 mil por mês. Da igreja. Me desculpa, irmãos que estão aqui comigo nesta manhã. Eu discordo. Porque o dinheiro era entregue aos pés dos apóstolos para o bem da comunidade e não para o apóstolo se dar um de bilionário. Tá bem? Um pastor hoje que receber aí os seus 5 mil de salário, 6 mil, tá ótimo, irmãos. Está ótimo. Se um membro consegue viver com um salário mínimo, por que um pastor que está pastoreando a igreja não consegue viver com 5, 6 mil reais? O pastor tem que ganhar 10, 12, 15, 20, 25 mil. Isso é um absurdo, irmãos. Acorda, igreja de Jesus, acorda. Liderança, acorda. Veja se o seu pastor não está te extorquindo. Me permita falar nesta manhã. Eu sei que talvez alguns que estão me ouvindo aí pode até deixar de me seguir, porque eu estou falando isso, é uma verdade, é um absurdo. Eu olhar para uma ovelha, irmãos, que está recebendo ali um salário mínimo, se desdobrando para pagar as suas dívidas, sendo fiel no dízimos e ofertas, e eu sem nenhum pudor, ganhando 12, 15, 20 mil por mês. Procure, vai saber quanto o seu pastor está ganhando por mês. Eu não estou dizendo se ele é um empresário, se ele trabalha, aí não, irmãos, aí é do trabalho dele. Eu estou dizendo pastores que são sustentados pelo ministério. É um absurdo. O pastor andando em carro, ele é pastor e ele está andando em carro de milhões, enquanto ele tem um membro que não tem nenhum dinheiro para uma bicicleta. E esse membro que não tem dinheiro para uma bicicleta, que ele anda 2 km, 5 km, ele está ali sendo fiel no dízimos e na oferta. Isso é um absurdo. Então preste atenção. O dinheiro entregue, escuta, o dinheiro entregue na igreja, o seu dízimo e a sua oferta é para manutenção do templo, sim, mas também é para benefício da própria comunidade. Se tiver entre nós alguém ali passando necessidade, de acordo com a Bíblia, é o que está aqui, ó. É o que está aqui, irmãos. É o que está aqui. Entre eles não havia necessitados. Por que na igreja hoje há tantos necessitados? Sabe por quê? Porque pastores, mercenários da fé só estão olhando para o umbigo dele. Quantos escândalos, irmãos, escute quantos escândalos a gente já ouviu. E eu não vou aqui citar nomes de igreja, tá bom? Nem de A, nem de B, nem de C. Mas quantos escândalos nós já ouvimos de pastores de igreja, de que tinha sua prebenda pastoral e estava com o dinheiro da igreja comprando casas, pagando casas. Por que ele não pagou a casa com o dinheiro da prebenda dele? Por que ele não pagou o apartamento com o dinheiro da prebenda pastoral? Com o salário dele? Mas não, ele guarda o salário dele
e exige que a igreja pague a mensalidade da casa ou do apartamento dele. Escândalos dele olhar para o umbigo dele. Não era, escuta, não é isso que nós vemos nas Escrituras Sagradas. Aqui tem duas linhas muito delicadas, irmãos. A primeira linha delicada. Cadê o Lélio? Só um minuto, gente. Pode entrar, meu filho, tá aberto. Desculpa, gente, o Lélio chegou. Entra aí. Eu falei, oxi, cadê o homem? Só, pode, não estava atrapalhando, não. Então, duas linhas delicadas. A primeira linha é que tira essa visão. Quando a gente fala assim, do Velho e Novo Testamento, o Novo Testamento, se a gente parar para analisar, Deus está pedindo muito mais para a gente do que o Velho Testamento. Olha lá, no Velho Testamento, Deus orientava o sacerdote a pedir a 1/10. Hoje, no Novo Testamento, a igreja de Atos dos Apóstolos entrega tudo. Agora, com qual objetivo? Não é para o benefício pastoral, não é para o benefício sacerdotal, é para o benefício da comunidade. Então, olhe para a sua igreja, olhe para a diretoria, para as finanças da igreja e veja se o seu pastor ele é um bom pastor ou se ele é um mercenário. Porque se ele não olha para esse detalhe, porque eu olho, irmãos, eu olho. Eu sei que um pastor precisa de um bom salário porque a família dele não pode perecer. Mas eu sei que muitos pastores estão se tornando mercenários. Ele olha sempre para o umbigo dele. A igreja tem que doar. Porque quanto que ele recebe de salário? Ele não tem nenhum salário, irmãos. Ele recebe a porcentagem. Ele fez da igreja uma empresa de investimento, porque ele recebe uma porcentagem. De tudo que entrar, eu tenho direito a tantos %. Irmãos, não. No estatuto, eu vou falar do que nós fizemos. No estatuto da igreja Rave, está instituído um valor. E olha que hoje eu não recebo nada. Eu recebo uma ajuda de R$600 para gasolina. Não tenho problema de falar aqui na rede social, nenhum problema. Porque eu não abri igreja para viver da igreja. Deus não me mandou abrir igreja para que eu tire meu sustento da igreja. Então olhe, escute, olhe. Eu sei que muitos falaram isso. Quantas vezes quando Deus me mandou abrir igreja, eu ouvi, é isso que Ele quer. Ele quer ser assalariado da igreja. Entendeu? Mas Deus conhece o meu coração. Agora teste o coração da sua liderança, teste o coração do seu pastor. Quantos pastores, irmãos, escute, quantos pastores que eu conheço, muitos pastores, que não recebem nenhum valor e pastoreiam uma igreja. Eu vim da Assembleia de Deus, muitos pastores da Assembleia de Deus cuidam do rebanho, cuidam de uma igreja local e não recebem nenhuma ajuda de custo. Enquanto isso, pastores lá da sede, pastores presidentes recebendo milhões para custear as suas casas, os seus apartamentos, os seus carros de luxo. São mercenários. Porque não olham para o sucesso que a igreja está tendo usando a mão desses homens pequeninos. Não é capaz de dar um sustento a esses homens que estão liderando as igrejas locais. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso porque está aqui, quem está dizendo é o texto. Tá? Versículo 34. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terra ou casas vendia o que era seu e levavam o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Irmãos, o negócio aqui pegou para nós hoje, né não? Então tenha clareza. A
Thaís colocou aqui, né, para ele administrar, né, primeiro para administrar a casa do Senhor. A Thaís colocou o dízimo para auxílio das viúvas, administração da casa do Senhor e ajuda aos necessitados. Você não é viúva não, minha, você é casada. Oxi. Ai, Jesus. Então nós precisamos aprender. Primeira palavra que eu estou... Por que eu estou trazendo isso? Primeiro, para você não fechar o seu coração. Tem uma responsabilidade sua em dizimar e ofertar. Só que o dízimo não vai te trazer riqueza. O dízimo é gratidão. O que vai te trazer riqueza, generosidade, o que vai te trazer riqueza e prosperidade é a sua generosidade em ofertar. Então eu, como alguém que oferta e dizimo, eu preciso entender isso. Quando eu dizimo, eu estou sendo agradecido ao Senhor. E aí eu faço oferta para que Deus seja generoso comigo, para que Ele multiplique as minhas finanças e me abençoe. A oferta está dentro dessa generosidade. Agora, uma reflexão. Tome cuidado. Se você não está fazendo isso no lugar errado. Se você não está fazendo isso nas mãos de mercenários. Porque, olha o texto, por isso que, irmãos, escute, é importante ler a palavra. É importante você ler a palavra. Tá? Leia a Bíblia, tudo está na Bíblia. A gente não vai ver no Novo Testamento os apóstolos falarem de quantidade, sabe por quê? Porque o povo era generoso. Agora, se a gente der continuidade aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a gente vai ver com a mentira de Ananias e Safira. Ananias e Safira vê a generosidade no coração de Barnabé, que era José, o seu nome, e a Ananias e Safira quer receber a mesma honra que os apóstolos deu a este homem. Ananias e Safira vendem uma propriedade, e Ananias e Safira decidem mentir aos apóstolos. E sabe o que é o interessante? Ananias e Safira entregou muito mais do que 1/10. Ananias e Safira entregou muito mais do que o seu dízimo, que seria 1/10 do valor que ele teria vendido. Ananias e Safira, eles omitem, guardam uma parte e entregam uma outra. Mas pode saber que essa outra parte que eles entregaram era muito maior do que 1/10. Mas quando ele chega para o apóstolo Pedro e eles entregam o valor, Pedro, ele é usado pelo Espírito Santo, ele diz, porque vocês mentiram ao Espírito Santo. Para que mentir ao Espírito Santo? Eles poderiam ter entregue, irmãos, o que estava no coração deles. Eles não precisavam ter mentido. Eles poderiam ter dizido, Pedro, nós vendemos uma propriedade, guardamos uma parte, estamos entregando aqui uma outra. Ia ser problema. Mas eles viraram para Pedro e disseram, olha, nós vendemos a propriedade, está aqui todo o dinheiro. E Pedro disse, porque vocês mentiram ao Espírito Santo, vocês vão morrer. E aí Ananias, pá, morre. Quando Safira chega, Pedro apenas pergunta, dizendo a ela, Safira, qual foi o valor que vocês venderam a propriedade? E Safira, ela confirma a mentira do seu esposo. E quando ela mente, ela confirma, ela é omissa. Pedro diz, aquilo que aconteceu a este homem, aconteça a você também. E ela morre na mesma hora. Olha lá, irmãos, essa mulher este homem deu muito mais do que uma 10ª parte do que tinha vendido. Mas o Senhor não está preocupado em uma 10ª parte. Deus não está preocupado se você deu pouco ou deu muito. Deus está preocupado com a verdade do seu coração. Quão verdadeiro você está sendo. Quão verdadeiro você está sendo. Então, eu quero encerrar com essa reflexão. Qual a reflexão, meu bispo? Seja generoso, tenha compromisso com a sua igreja, com a sua comunidade. Seja fiel no dízimos e nas ofertas, para que Deus derrame poderosamente da sua generosidade. Faça isso generosamente, faça isso, sabe,
com graça, com alegria. Mas observe aonde e para quem você está fazendo. Veja se o dinheiro que você está doando está sendo usado para a comunidade ou se está sendo usado para um homem e para a sua família apenas. Amém? Eu entendo, irmãos, escuta, eu entendo que a igreja não é banco. Eu entendo que a igreja precisa custear tudo o que ela faz através dos dízimos e ofertas. E a gente sabe que às vezes não é o suficiente. Porque hoje dentro da igreja, basicamente é de 30% de toda a igreja que são dizimistas. Nós temos uma baixa muito grande. E por causa do quê? Por causa desses mercenários da fé. Se a igreja do Senhor, se homens e mulheres tivessem o compromisso de serem verdadeiros, de não olhar para os seus próprios umbigos, mas olhar para a comunidade, nós viveríamos uma nova realidade. Eu falei que o assunto de hoje era delicado, não é? Mas era preciso, eu precisava tocar nesse assunto para primeiro trazer compreensão ao seu coração. Trazer luz ao seu coração. Para que você primeiro se torne um dizimista e um ofertante generoso na casa do Senhor. Mas para que também você observe aonde você está fazendo isso. Escuta, outra coisa para me encerrar. Deus não te chamou para administrar o seu dízimo. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou dizimar, mas eu mesmo vou destinar o meu dízimo. A gente vai lá, quer comprar a cesta básica com o nosso dízimo, a gente quer administrar. Não, Deus não chamou você para administrar o seu dízimo. O seu dízimo é para ser colocado, investido na igreja. Ponto. Agora, observe onde você está fazendo isso. Observe. Observe. Eu não estou dizendo que o seu pastor é um mercenário. Talvez eu nem conheça o seu pastor. Observa a vida do seu pastor. Observa quem ele é. Se ele vive da prebenda pastoral, procure saber. Não tem problema não. Uma igreja transparente não vai ter problema em falar o quanto que a igreja abençoa o pastor com a sua prebenda pastoral. Uma igreja jamais terá problema de fazer isso. Uma igreja transparente e verdadeira. Agora, uma igreja que quer manipular e esconder, ela vai sim esconder o valor real que ela está dando ao pastor. É melhor eu encerrar, né? Não? A Mari colocou, infelizmente, muitos idolatram esses mercenários. Acham que vão comprar as bênçãos do Senhor como eles transmite que compram. Você entendeu, irmãos? Só existem esses mercenários porque a igreja não está nem aí. A nossa igreja faz uma reunião chamada uma assembleia extraordinária que é para fazer prestação de contas. Vai lá, participe. Esteja por dentro, não seja tolo, esteja por dentro da prestação de contas da sua igreja. E se sua igreja não fazer isso, pergunte ao pastor por que não faz. Por que você, como ovelha, não sabe onde está sendo empregado, onde está sendo investido o dinheiro que entra da igreja? Nós temos direito, porque em Atos dos Apóstolos nos mostra que os apóstolos usavam dinheiro para o bem comum da comunidade e não para o seu bel prazer. Não para viajar, não para gastar o dinheiro em viagens. Quer gastar em viagem? Trabalha, meu pastor. Trabalha. Ah, mas a igreja é meu trabalho. Então vai fazer isso com a prebenda pastoral e não com o dinheiro que sobra do caixa da igreja. É melhor eu encerrar, porque senão vai ficar estreito para mim. Aí eu vou ser cancelado aqui na internet. Amém, queridos?
Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Ele tenha misericórdia da sua vida, e que te dê capacidade de discernir as coisas. E que você tenha, sabe, você tenha leveza para dizimar e ofertar. Porque você sabe que você está colocando numa terra fértil, onde homens não irão usurpar o seu dízimo e a sua oferta. Homens não irão roubar dízimos e ofertas. Mas faça isso com muita alegria. Bispo, não, eu entrego o meu dízimo e para mim se ele roubar, o problema é dele. Não, irmão, você também tem obrigação de saber o que acontece. Você tem obrigação. Afinal de contas, você cuida da comunidade. Você é um mantenedor da sua comunidade. E se sua liderança achar ruim quando você fala assim, eu queria saber como é que tá as finanças da igreja. Se ela achar ruim, desconfie. Se ela ficar bravinha, desconfie. Porque se um membro hoje falar assim, bispo, eu queria saber o relatório financeiro da igreja, como é que tá? Eu vou falar para ela, pode procurar o tesoureiro e vai estar pronto para você o relatório. A gente mantém o relatório tudo bonitinho, para que quando nós formos questionados, está tudo pronto, transparente para as nossas ovelhas. Mostrando onde o dinheiro está sendo empregado dentro da igreja. Os gastos que nós temos, aonde o dinheiro está. Não tenho problema de esconder, não tenho necessidade nenhuma de esconder. O primeiro motivo que eu quis fazer foi tirar as finanças das minhas mãos, irmãos. O pastor, o bom pastor, ele tira as finanças da mão dele e ele coloca nas mãos de pessoas responsáveis, claro. Pessoas de boa índole, pessoas de bom caráter, mas pessoas responsáveis. Amém? Vamos orar? Vamos orar? O Lélio está assim, vamos orar, vamos. Vamos orar. A live de hoje é um pouco pesada, né, irmãos? Meu Deus do céu. Mas precisa falar, irmãos. Nós precisamos tocar em assuntos delicados. Nós precisamos tirar todas as dúvidas, mas tem hora que a gente tem que colocar uma pulga atrás da sua orelha. Para você não ser enganado, para você não ser manipulado. Para depois você não falar, meu Deus, eu emprego as minhas finanças e o que acontece que não há uma prosperidade? Claro que não há, o sacerdócio está roubando. Vai ler, você quer saber? Vai ler. Às vezes as igrejas utilizam lá Malaquias 3:10. Vai ler para quem é escrito Malaquias. Vai ler para quem é escrito Malaquias, irmãos. Malaquias, capítulo 1 é escrito para os sacerdotes. Capítulo 2 é escrito para o sacerdócio, porque o sacerdócio que estava usurpando os dízimos e as ofertas. E por causa disso, a comunidade fechou o coração e ninguém mais estava levando o mantimento à casa do Senhor. Aí Deus usa o profeta Malaquias para poder dizer, pode trazer oferta à casa do Senhor, à casa do tesouro e fazer prova de mim. Há uma ação profética de Deus na vida do profeta Malaquias. Porque os bons sacerdotes, os verdadeiros sacerdotes que não estavam manipulando, que não estavam roubando, estavam passando necessidade. Porque é assim, aquele pastor que é verdadeiro, aquele pastor que ele não é corrupto, ele passa necessidade pela falta de fé da sua comunidade. Agora, o corrupto, ele não passa necessidade, sabe por quê? Porque ele rouba a igreja. Então vai ler. Às vezes você lê lá Malaquias 3:10, aí todo mundo só lê Malaquias 3:10, né? Trazei todo o dízimo à casa do tesouro e fazei prova de mim. Leia o capítulo 1, capítulo 2 e você vai ver para quem Deus está mandando Malaquias escrever. Deus está mandando Malaquias repreender os sacerdotes que estavam roubando o Senhor. Estavam pegando ovelhas boas e usurpando para ele, pegando as melhores ofertas para si próprio. Vai lá, leia o texto, faça uma boa interpretação do texto. Não vou ler agora porque eu não tenho tempo. Mas eu vou deixar uma pulga atrás da sua orelha. Para depois, sabe por que eu estou falando? Para o seu coração amanhã não se fechar
Meu bispo, e se eu identificar que o meu pastor é um mercenário, saia dele. Saia dele. Você vai estar debaixo de um jugo de um mercenário? Ah, mas ele é um bom pastor. Nossa, que bom pastor que te rouba. Um mercenário, que bom pastor você tem, né? Então analise, irmãos. Não estou buscando perfeição. Amém? Hoje ficou difícil até dar um amém, né? Aleluia. Vamos orar? Vamos. Vamos orar. No nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por mais este dia. Oh Deus, Deus meu. Que o Senhor possa ter de misericórdia de nós, Senhor. E como eu sempre peço, Senhor, deixe o meu coração neste lugar. Deixe o meu coração neste lugar de dependência, neste lugar de transparência, neste lugar de devoção ao Senhor. Nunca me deixe alcançar nunca me deixe entrar neste lugar, Senhor, de roubo. Nunca me deixe entrar neste lugar de ser o mercenário da fé, se aproveitando da igreja e das ovelhas. Que o Senhor mantenha o meu coração sempre limpo, Senhor. Eu já pastoreio há 15 anos e posso dizer que até hoje o Senhor me permaneceu ser limpo e transparente. Nunca extorqui, nunca roubei, nunca toquei naquilo que não me pertence, Senhor. Daquilo que não gerou um suor. Que o Senhor tenha de misericórdia de tantos pastores, e eu não estou aqui, Senhor, dizendo que eu sou o único. Nós temos muitos pastores sérios, como eu disse, pastor de muitas igrejas, de muitas comunidades, Senhor, que não recebe nenhum salário e estão pastoreando. Tem que trabalhar e tem que ainda pastorear a igreja, e grandes ministérios não reconhecem o trabalho desses homens. Não sustentam, não ofertam para eles, não abençoam a vida deles. E eles estão pastoreando por amor pela tua obra. Mas nós temos uma outra gamada, Senhor. Nós temos um outro povo que são mercenários, que não estão olhando para as ovelhas. E estão recebendo aí valores de salários exorbitantes. Fizeram da igreja uma empresa, colocando os seus salários como porcentagem, Senhor. Que o Senhor repreenda, que o Senhor conscientize esse pastor, esse homem que foi chamado, que ele caia em si, que venha arrependimento no coração dele. Porque se ele colocou, Pai, porcentagem, é porque ele está interessado no dinheiro da igreja, ele está interessado na entrada da igreja, porque um pastor que tem um salário fixo, ele não tem interesse, ele sabe que ali ele recebeu para que ele pudesse, aleluia, viver e administrar a sua família. Que o Senhor tenha misericórdia desses homens. Que o Senhor tenha misericórdia desses homens. Que o Senhor tenha misericórdia das suas ovelhas, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tire o seu povo de todo engano. Que eles possam ofertar e dizimar com alegria, Pai. Mas que eles saiam debaixo de jugos de mercenários. Jugo de homens que querem vender a fé, vender a pregação. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que o Senhor traga paz ao coração dos seus filhos, Pai, nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus. É assim que eu te peço e é assim que eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo seu entendimento. E que o Senhor guarde a sua mente e o seu coração. No nome poderoso de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde em nome de Jesus.